Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao painel Como Fazer a Transformação do Mundo do Trabalho Acontecer, que faz parte da programação do movimento Maio Humanizado, pela humanização do trabalho. Meu nome é Lívia Queiroz e terei o prazer de conduzir e mediar essa conversa com os nossos convidados especiais, Giliardi e Aline. Eles vão já se apresentar melhor, mas o Giliardi, né, o consultor e design cultural aí, e ajuda, tem contribuído para a transformação das organizações. A Aline é gestora da segunda geração de uma empresa familiar e atua na área de gente e gestão. Então, já nossos agradecimentos aí aos nossos painelistas especiais. E falando um pouquinho, né, do nosso movimento Maio Humanizado, ele nasceu para trazer a consciência e soluções para tudo que está nos desumanizando no trabalho, justamente no ambiente onde nós deveríamos realizar, cumprir nosso propósito e transformar nossa realidade, não é mesmo? E a realização desse movimento é da Academia de Transformação Organizacional e contamos com empresas que acreditam nesta causa e agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Ok? E vamos então dar início a todos vocês que estão também aqui com a gente. Olha só, esperar um pouquinho para as pessoas também. Olha só, boa noite, pessoal que já está aqui com a gente. Então, vamos dar início a essa conversa, que eu tenho certeza que vai render, né, Aline e Gi? E aí, a primeira perguntinha, quando a gente fala, a gente já tem uma pergunta, né, muito marcante: como fazer a transformação do mundo do trabalho acontecer? Mas aí eu gostaria que vocês dois falassem para a gente, né, na verdade, o que precisa ser transformado, né? O que? Aline? Olá, boa noite, tudo bem? Quero agradecer estar aqui hoje com vocês, falar que é muito importante para mim poder apoiar um movimento tão importante falando sobre relações humanas, né? E vindo com essa pergunta, eu acredito como transformar o mundo do trabalho são as relações humanas. Nós podemos nos relacionar de forma humana, de forma afetuosa e respeitosa, que é o que a gente acredita. Poder ser uma empresa afetuosa, respeitosa, seguindo as regras, procedimentos, mas que a gente consiga ter essas relações dentro da empresa de respeito, sem medo, sem cobrança, sem exigências muito significativas. Boa noite a todas e a todos. Muito grato, Lívia, pela introdução. Também estou muito feliz de estar aqui hoje. Tive no ano passado e seguimos aqui com o Maio Humanizado. Sempre muito feliz em participar. E acho assim, como que a gente vem transformando, né? Então, hoje a gente atua na Coraci, hoje nossa consultoria. E o que a gente mais busca, assim, o nosso maior propósito, o nosso propósito internamente é trazer, dar vida a relações mais autênticas e saudáveis. E a gente vem buscando isso através da cultura organizacional e abrindo espaços de diálogo. Para nós, assim, e co-criando estruturas. Então, a gente tem esse olhar muito em dois eixos para essa transformação cultural. Então, a gente gosta muito de olhar para a capacidade de afetar e ser afetada, e o quanto a gente consegue elevar esse nível, e o quanto a gente consegue elevar o nível das estruturas e das alavancas sistêmicas. Então, quando a gente olha para um sistema e a gente permite esses dois eixos atuarem, a gente enxerga um potencial grande de dar vida àquilo que pede para emergir. Perfeito. Então, a gente está falando aí, né, de uma primeira questão, né, das nossas relações, o que precisa ser transformado, né? E aí a gente já tem uma resposta para essa pergunta. E aí, para vocês dois também, né? E aí, Aline, como vocês já estão transformando o mundo do trabalho?
O Gi pode responder, Giliardi? Pode, eu voltei. A Aline voltou. Aline, por favor, fique à vontade, se quiser seguir. Obrigada. Falando das relações de pessoas, a gente também quebrar um pouco de paradigma, né? Entender que aquela situação de empresa antiga, de demandar muita força para as pessoas, isso traz problemas psicológicos, né? Por isso vem falando muito da NR1. Então, todo mundo entender que nós somos seres relacionáveis, como se fala, né, no Mais Humanizado, fala-se na academia, e se cada um entender que cada um tem um jeito de aprender as coisas, cada um tem um jeito de absorver a informação, ter uma escuta ativa, a parte de comunicação, cada um tem um entendimento de uma forma, né? Então, a gente entender que nós somos seres relacionáveis, porém, cada um com a sua força e cada um com a sua fraqueza. Então, acho que quando nós conseguimos entender isso e for para uma reunião, for para um feedback, for para alguma, né, situação dentro da empresa, eu ir armado, né, e pensando em empatia. Só que a empatia também a gente fala muito se colocar no lugar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro também, do prisma do outro, né? O que o outro também enxerga em relação à regra, em relação a respeito, em relação... Então, quando a gente fala de comportamento de relações, é difícil você ditar, né? Então, acho que, como o Giliardi falou, uma questão muito importante para nós é a questão da cultura organizacional. Porque como nós temos procedimentos, processos, regras, são coisas, né, fixas que a gente tem que seguir, eu acho que a cultura vem se falar de relacionamento humano e criar-se um código de cultura. Então, nós temos um código de cultura muito bem pautado na empresa e com afirmações que as pessoas consigam enxergar. Poxa, eu estou fazendo parte dessa situação respeitosa e muito focada dentro dos nossos valores. Então, por exemplo, um dos nossos valores é respeito. Então, no código tem algumas afirmações. Você escuta o seu colega e fala para ele situações que você poderia realmente discutir com ele mesmo, com o líder dele ou com o colega abaixo, para criar esses insights para que os funcionários entendam que aquilo é o que a gente respeita dentro da empresa, né? Com situações muito claras do que nós toleramos ou não toleramos. Então, o código de cultura ser uma força nas relações. E o que eu falo para todos os funcionários tenha o código para isso. Então, se você ver uma situação dentro da empresa que não está dentro dessa cultura, não está dentro dessa forma respeitosa e afetuosa, fala, poxa, isso não está dentro do nosso código, né? Então, não faça assim, as pessoas terem força por elas mesmas, né? A gente fala muito de liderança, a gente fala muito... Mas a empresa ela é uma só, e do jeito que a gente cumpre processo, a gente também tem que cumprir essa questão humana e respeitosa uns com os outros. Muito bom, Aline, obrigada. E traz uma questão muito importante, né? De utilizar ali o código de cultura como uma forma também de compartilhar, né, essa visão da empresa, né? Para moldar ali os comportamentos, ações. Muito bacana, ótimo. E você, Gi, conta pra gente um pouquinho. Não, eu gostaria de pegar um ganchinho da Aline, que eu acho, e o que você trouxe também, Lívia, que eu acho bacana, assim, quando a gente, por onde que a gente costuma começar, né, ou quando a gente tem um olhar, eu vou até falar assim, Coraci, ela vem de uma palavra tupi-guarani, e a gente escolheu por significar sol, que é justamente para a gente poder pausar e dar luz para aquilo que precisa ser visto, ser olhado, ser conversado e emergir. Quando vocês trouxeram sobre o código de conduta, o código de cultura, para nós a gente costuma não começar por ele, porque a gente ali é muito desejado, né? É aquela cultura que nós desejamos, é aquilo que buscamos. E a gente adora, assim, a gente brinca internamente, a gente adora fofoca. Então, tipo assim, a gente quer saber histórias. Então, quando a gente fala de mapear a cultura, a gente não usa o termo diagnosticar, a gente não acha que é um termo que traduz o que é uma cultura, mas a gente usa um termo de mapear, de olhar e fazer um mapa do território, o que vive, né, para ver o que é manifestado. E aí, após o que é manifestado, a gente compara com esse código de conduta, ou com esse código de cultura. Então, esse mapeamento, a gente sempre vai em busca de histórias. Então, a gente faz narrativas, a gente olha narrativas, entrevista pessoas, a gente busca um formulário para trazer e escutar o que vive de verdade. Então, a gente pede, conta um caos aí de dentro que você viveu, te deu muita potência, ou um caos que aconteceu que realmente te fez perder potência de vida. E aí, em cima disso, nas histórias, a gente consegue ver muitas nuances.
E dentro da curacia, a gente acredita muito no poder das emoções. Então, a gente acredita que o emocionar gera ação. Então, quando a gente tem medo, a gente não se coloca. Então, e a gente quer inovação. Então, inovação com medo, a gente não vai ter. Então, a gente olha para a emoção. Então, quando a gente quer mudar a ação, a gente quer mudar o ambiente, a gente olha para o que vive e a gente busca a mudança dessa emoção. E aí, a gente, utilizando aquilo que eu trouxe a priori, que a gente olha muito para essa capacidade de afetar esse afetado e muito para as estruturas. Então, que estruturas vão permitir para que a gente viva isso e como a gente vai fomentar essa capacidade de interação, essa capacidade de ser afetado e de afetar. E aí, em cima disso, a gente olha para isso e fala, então o que está vivendo é isso, o que a gente gostaria é isso. O que a gente consegue aqui olhar, qual o passo que a gente quer dar agora para fazer viver algo que é importante. E aí a gente começa toda a modelagem a partir dali. Não ser só um papel, né? Assim, precisa acontecer, né? Ser legítimo, e é isso, as pessoas vêm com emoções. Então, poder chegar e falar para as pessoas que tem um código de cultura, mas os funcionários falam, poxa, isso realmente acontece aqui dentro, né? Ser humano com todos. Então, costumo dizer lá na empresa, poder ser uma empresa que escuta as pessoas, desde a questão profissional quanto pessoal. Então, lá, se o colaborador está com uma situação pessoal, ele tem total abertura de chegar no nosso GGP, que é Gestão e Performance, e solicitar uma ajuda, uma conversa, ou uma questão financeira mesmo. Olha, estou com meu aluguel atrasado, me ajuda. Então, nós também somos uma parte de aconselhamento ao colaborador, né? Porque a gente entende que se a cabeça dele está focada na casa, num problema, ele não vai estar conseguindo entregar 100%, não é entrega de processo, não, é entrega mesmo humana. E nós somos uma transportadora, então, assim, eu penso, o nosso motorista com aquela carreta imensa na rua, a responsabilidade que ele tem perante a vida dele, primeiro, perante a vida dos outros, e com a entrega para o cliente. Então, a gente é muito focado, assim, em trabalhar em tudo isso, né? O código de cultura, mas também os processos, procedimentos, mas também nessa questão de humanização, assim, quando a humanização ela é vivida, todos sentem, né? Fala, eu posso ir lá, eu posso conversar, eu posso me abrir. Em nenhum momento eu pensar, poxa, eu vou falar isso para a empresa, então as pessoas sentirem que conseguem ter essa abertura, então eu acho que isso é um caminho também para a humanização, né? Ter uma escuta ativa dentro da empresa, né? A gente saber que, e principalmente com os líderes, ter essa questão de imparcialidade, né? Na empresa, eu acho que também é uma questão muito importante. Focar na humanização, mas também sentir humano, né? Nós somos humanos, nós somos toque, né? Nós precisamos um sorriso, um abraço. Não tem como você chegar para uma pessoa que está brava, nervosa, estressada, e você desarmar ela com uma boa conversa, um sorriso, um respiro, né? Então, assim, ser o apaziguador, de que Cristiane falou, a gente tem que ser luz, né? Para as pessoas. E quando se fala de trabalho, quebrar esse paradigma, assim, poxa, se eu for assim, não vou ter respeito, não vou ter a entrega do colaborador, e não é assim, é totalmente o contrário, né? Então, caminhar para essas relações aí afetuosas, acho que é um grande caminho, e o Mais Humanizado nos traz isso, né? Mostrar que dá, que pode, que tá aí, né? Para nós seguirmos. Muito bom, Aline, e assim, quando a gente fala, né, dessa transformação do mundo do trabalho, a cultura não pode ficar de fora, né? E quando a gente pensa em cultura, a gente pensa nos comportamentos manifestos, né, que o Giliard bem trouxe. Então, pensando nisso, que cultura são esses comportamentos, né, vamos dizer assim, ações, atitudes, aquilo que não é visto somente na parede ali, né, da missão, visão, valores, a gente tem aprendido isso. E aí eu quero trazer um pouquinho, né, para a Aline. Aline, quais os principais, então, comportamentos e ações, né, que você acha importante para já começar essa transformação, de acordo com a tua experiência, do que você tem percebido? Como nós estávamos conversando, então, a cultura, o processo, o procedimento faz parte da empresa toda, né? Mas nós não podemos jogar toda a carga, né, na parte de liderança da empresa, como nós estávamos falando, mas eu acho que a gente precisa ganhar forças, criar braços, né? A gente fala, a gente sozinho não é nada. Então, tem que ter um cascateamento dentro da empresa, isso ser legítimo, isso ser sentido, isso ser, né, acontecer. Então, a gente não pode deixar de falar
na capacitação da liderança. Não na cobrança, é na capacitação para a liderança entender que nós humanos, nós temos nossas forças e nossas fraquezas. Que eu posso ser um perfil condutor, você é um perfil relacional, o Giliard é um outro perfil. Então, a partir do momento que nós entendemos que cada ser humano também tem uma forma, né, de entrega de trabalho, entrega também da parte de código, a liderança estiver capacitada para isso, ela vai conseguir agregar todo mundo e cascatear isso da empresa, né? Cascatear. Não tem como uma pessoa só fazer a empresa acontecer. Tanto, foco sempre isso, tanto em processo quanto também na cultura. Então, acho que um ponto importante como o Giliard falou, não a gente colocar a goela abaixo, como dizem, né? Isso também é muito antigo, mas não tem mais. As pessoas precisam fazer parte, se sentir parte. Eu escuto muito, às vezes, a gente vê muito conteúdo, né? E às vezes alguns conteúdos falando, não se pode falar que a empresa é uma família. Nossa, e nós usamos tanto isso lá, família TSA, nós somos uma família. Porque se a gente vir do princípio de família, que é isso, é respeito, é união, é o dividir a mesa, dividir o pão, e a gente fala isso, ser genuíno, né? Independente de religião, não, ser genuíno nos seus sentimentos. Então, a liderança ser uma força, né? Cascatear, vir deles para perpetuar em toda a empresa. Então, acho que um ponto importante de se falar, a gente não pode deixar de capacitar a liderança, né? Ter força dentro da empresa para tudo seguir. Muito bem, Aline. E assim, né? Então, na verdade, o papel da liderança nessa transformação faz total diferença e parece que talvez seja a mola propulsora aí para que os comportamentos e as ações aconteçam. A gente fala muito, né, da liderança modelar e ser a referência para que qualquer tipo de mudança aconteça, pela proximidade, claro, né, das relações e até mesmo com os colaboradores, mas Giliard traz um pouquinho, né, para a gente essa questão, né, especificamente assim, o que então, quando a gente fala para transformar, quais são os comportamentos que a gente pode sentir, as ações, né, que são visíveis aí, para a gente perceber assim, puxa vida, a transformação está acontecendo nesse ambiente aqui, né? Não, muito bom. Pegando só um gancho também para aproveitar da liderança, se vocês me permitem colocar, eu sempre gosto de trazer uma visão também que é particular, não digo que é particular nossa, mas a gente gosta de ter um olhar para agregar um sistema também como um todo. E a liderança, a gente sempre toma cuidado do papel da liderança como esse principal agente ou só esse agente, uma carga ali na liderança. Não gostamos de buscar heróis de forma alguma, porque a gente gosta de olhar, a partir do momento que a gente começa a buscar heróis, estamos tirando a nossa potência de vida, estou entregando para outra pessoa, e para que ela possa decidir e agir. Eu te acredito que sim, a liderança, dependendo da forma que estamos estruturados dentro da organização, ela tem um papel importante, até que a gente consiga chegar numa estrutura emancipatória, que a gente consiga chegar numa sociocracia, numa holacracia, mas é um caminho para se seguir. Então, com certeza, cada função, cada papel tem a sua importância. A gente cuida muito nesse processo, principalmente quando a gente fala da liderança, pela própria carga na liderança e por essa busca do herói, daquele que traz a cultura, daquele que põe a cultura. A gente enxerga que a cultura ela é um sistema, né? Algo amplo, algo que molda comportamentos ali, por vezes conscientes, por vezes não conscientes, né? Então, está para além da liderança, mas a liderança, sim, ela tem um papel fundamental. A gente não tira esse papel da liderança. A gente cuida, a gente acha que a capacitação é super importante. Como ações pontuais, elas só conseguem ser uma alavanca se elas estiver ligada com outras ações. Então, quando a gente fala, vamos investir numa palestra, é ótimo, mas o que além da palestra, a gente está fazendo para mudar essa estrutura e esse comportamento que a palestra está nos trazendo? Então, a gente gosta, quando a gente fala assim, quais comportamentos, quais ações que a gente pode começar a fazer, a gente gosta de olhar para o que o sistema está pedindo, o que é possível para aquele momento. E para nós, a importância do processo co-criativo. Porque para uma ação emergir, a gente entende que existem milhões de caminhos possíveis, como o da vida ser gerada, como o da vida ser semeada, como de uma planta nascer. E de um bater de asas da borboleta, né? Então, que é aquele o famoso efeito borboleta. Então, acho que existem milhões de possibilidades de ações que
pode emergir. E a gente, por vezes, não consegue ter a conexão do que isso pode gerar no futuro, quando a gente fala de sistema complexo. Eu escutei uma história que eu achei muito bacana, eu não sabia disso, que os dinossauros lá na pré-história desenvolveram pena não para voar, era para se aquecer, que era na época do aquecimento. E por conta das penas acabaram voando, e que fez com que os que voassem tiveram uma perspectiva de vida maior. Mas a pena não nasceu para voar, ela nasceu para aquecer. Então, diversas ações, quando a gente fala de sistema complexo, ela pode nascer uma ação pensando em algo que vai ter um impacto completamente diferente daquilo que a gente pensou que pode ser uma ação muito boa. Então, a gente olhar para o sistema, a visão que a gente gosta de ter é de vamos permitir nascer aquilo que está sendo pedido nascer. Então, os processos que a gente gosta de olhar são processos criativos. Então, assim, por onde começar, a gente tem bilhões de possibilidades, né? Então, a gente gosta de abrir. Então, como que a gente começa? Abrindo espaço de conversa. Para nós, assim, isso é o mais importante, criar um espaço seguro para que a relação possa ser o mais autêntica e saudável possível. E, se possível, a gente falar cada vez mais a nossa coluna da esquerda, né? Que é aquilo que é meio sem filtro, né? E a gente vai trazendo. Nossa, gente, que poderoso isso, né? Quando a gente fala de nós mesmos sermos responsáveis e a gente poder fazer isso, né, como agentes de transformação. Claro, você muito bem colocou, né, Giliardi, não colocar talvez toda a carga na liderança, mas fazer com que essa liderança, né, Aline, então esteja preparada e capacitada e entenda, esteja alinhada com o negócio para modelar, então, ou cascatear tudo que se pretende ali, né, de comportamentos, ações para quem está ali, para todo o time, para toda a organização. Então, muito poderoso quando a gente traz a responsabilidade para a gente, né, Giliardi? Então, nós somos os agentes, né? Então, a gente pode e deve fazer essa transformação acontecer, do que a gente entender ali que são comportamentos que estão se desviando do propósito, ou então do alvo ali, né, do negócio. E para isso acontecer, precisa talvez estar mais claro, ou talvez através dessa comunicação, através da escutativa. Eu acho que isso bem são os comportamentos e as ações talvez necessárias, né? Umas das, né? Então... E eu acho também, Lívia, assim, um comentário que acontece muito na empresa, e eu brinco, eu tenho vivência de empresa, né? Estou lá há 25 anos, então o que acontece quando você cria um sistema muito sólido e focado num resultado, por exemplo, né, nessa questão da humanização, cria-se um sistema. Então, assim, as pessoas que elas são desse jeito, elas vão continuar lá, vão estar bem, vão se sentir bem, falar que é o meu ambiente de vida, né? De missão de vida, de caráter, de valores. Existem aqueles que então já estão dentro do Código de Cultura Humanizado, existem aqueles que não estão e que não vão conseguir estar ali. Então, eu brinco isso, o próprio sistema ele se faz acontecer. São comportamentos tão diferenciados, às vezes, que a própria pessoa não vai falar, poxa, esse ambiente não dá aqui, não consigo ficar. E tem aqueles que estão sempre pendendo para os dois lados. Então, é isso, tem uma situação muito efetiva dentro da empresa para que essas pessoas pendam realmente para esse sistema funcionar. É um sistema mesmo, né? Não é depender de um ou outro, é saber que ali, daquela forma que funciona, daquela forma que a gente vai atingir o que a gente quer, né, de tratativa entre as pessoas. Então, acho que quando se forma mesmo um sistema mesmo, né? Eu brinco assim, tem um ditado que fala, os opostos se atraem. Eu acho esse ditado de todos o mais errado. As pessoas, elas iguais, elas se atraem. A gente não consegue estar num ambiente que não faz parte da nossa cultura, da nossa vivência, né? Então, é difícil você se adaptar, você precisa se moldar muito. E aí, o que acontece? Vem as doenças psicológicas. Não tem como, né? Então, você precisa se moldar muito para estar naquele ambiente. Então, cada vez mais que a gente pensar que a gente consegue, né, moldar as pessoas para o ambiente que nós queremos, saudável, respeitoso, é mais tranquilo de fluir. Eu vou pegar um gancho, desculpa, você vai trazer. Não. Eu gosto do que a Aline traz, assim, porque a gente gosta de ter um olhar tanto para a organização quanto para o indivíduo de forma similar, fazendo algumas analogias e comparações. E quando você traz, Aline, nesse ponto, acho que esse ponto é crucial. Toda vez que a gente bate no limite ético nosso,
ou da organização, e a gente não dá conta disso, a gente começa a não olhar para isso. Eu também acredito fortemente nessa capacidade de adoecimento, tanto da organização como do sistema, quanto do indivíduo. Então, a cultura, sim, ela é um rio que tem as margens, né? Eu gosto muito também de olhar o que a gente tem de estrutura física. Nós, seres humanos, para mudar a estrutura física é um pouco mais complicado. E tem nosso teto, nosso limite ético. E a empresa, a estrutura física, a gente até consegue mudar, mas ela também tem um limite ético. Agora, acho que a minha provocação fica no lugar do quanto que esse limite ético é meu, o quanto ele é da cultura, o quanto ele é imposto, o quanto que, em que ponto meu que está doendo, que eu tenho que olhar, tanto como organização, tanto como indivíduo, que vai me permitir aumentar esse meu patamar ético. Quer dizer, que eu não sem julgamento aqui de valor, se é melhor ou pior, mas é um julgamento ético. Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? É porque é meu, eu tenho liberdade, ou estou condicionado a algo que, por vezes, não está me fazendo tão bem. Ou, às vezes, eu faço algo que me faz bem, me sinto culpado. Mas de onde vem essa culpa? Onde que está esse limite ético? Quem está me dizendo que isso daí está errado? Então, esse cuidado também, que não é simples, é como olhar para sistemas entre o indivíduo e porque a cultura molda o indivíduo vai moldando a cultura, e aí que fica essa dança. Porque, por vezes, a gente não consegue sair desses limites, dessas margens, e aí começa o adoecimento. Então, é como abrir espaços para também ter essas conversas, para saber que ponto que o quanto disso é verdade posta, o quanto disso é uma crença, o quanto disso que a gente vive, não, isso é o certo, porque é o certo, tem que fazer o certo quando ninguém está olhando. Acho que depende, assim, o certo para uma pessoa ainda pode dizer, não existe um certo, na minha percepção. Para mim, se tivesse que ter um certo, é a gente não ser contra a vida, preservar o conato, assim, a gente não a ter contra a vida, nem minha, nem do outro, nem do todo, a gente está a favor do mundo e a favor da nossa felicidade. Então, tem muitas questões que isso, sim, eu enxergo como um potencial muito grande quando a gente fala de transformação cultural, chegar nesses níveis que não são simples, né, de serem cuidados e de serem mudados. Mas me veio de trazer essa parte. Então, sim, como diz, né, tem o meu lado, o seu lado, e eu brinco e falo, tem lado direito, esquerda, frente, atrás, cada um, e aí aquilo, a gente vem também com vivência de infância, com cultura, não é? Com o que a gente aprendeu desde a infância, é muito latente na gente. Então é difícil a gente chegar no ambiente, às vezes mudar nosso comportamento, poxa, mas eu aprendi assim. E tem coisa que a gente aprende, eu brinco lá na empresa e falo, às vezes algum líder está mais firme na situação, eu falo, calma, aqui dá para você talvez demorar um pouco mais para entregar esse projeto, ou aqui dá para você, né? Pausa, dá uma respirada, não precisa ser assim. Talvez em outra empresa você precisava, né? Dessa rigidez, enfim. E aqui dá para você, então, essa modelagem o tempo inteiro, né? Que a gente vai fazendo. Ótima colocação, Aline. Eu lembrei, agora você falando sobre essa questão dos ajustes à cultura, né? Tenho experiências de outras, pelo menos, né, das organizações onde eu passei, e realmente, né, a gente sentia o peso e a cobrança como se fosse, como a gente estivesse realmente, né, numa prisão, vamos dizer assim. E aí hoje, graças, estou em uma que eu me sinto leve, bem, é gostoso. E aí, eu falando com uma amiga, né, que estamos juntas trabalhando novamente, eu falei, olha, aqui você está liberta, você não precisa, vamos, né, aqui a gente tem um espaço acolhedor, seguro, né, para que você possa fazer suas entregas. E eu estava comentando isso, inclusive, essa semana, só para puxar o gancho. Inclusive, a Daisy falou, excelente, Aline, tem uma coach que ela percebeu que a cultura e a forma como a gestora, como a forma que a gestora trabalha é totalmente incompatível com os valores dela. Então, como é importante a gente também identificar e entender, né, aquilo que não constrói ou agrega dentro do nosso próprio ambiente. E aí, assim, como fazer, então, talvez esse ajuste ou esse alinhamento, para moldar, né?
enfim. Então, muito obrigada pela sua contribuição, Deise, porque às vezes acontece, né, no ambiente da gente ter uma pessoa, e antes um pouquinho do painel, a gente estava conversando sobre isso, né, de talvez terem pessoas que talvez dificultem mesmo, né, pelo alinhamento de não ter os valores ou os comportamentos adequados àquele ambiente, né? Eu acho que nessa situação, se você já está caminhando para um caminho realmente de uma empresa, né, um feedback positivo, uma comunicação assertiva, ter a liberdade de chamar essa pessoa e tentar realmente conversar. Falar, olha, é isso, você poder falar, né? Aqui, né, funciona assim, aqui não funciona assim, e a pessoa, às vezes, criar um insight mesmo, falar, poxa, eu sou assim, não tinha me enxergado e tá tudo bem, vou melhorar, ou não, eu acho que essa forma minha funciona. E tentando aparar as arestas e se encaixando, né? Então, tudo se parte, acho que se a gente tendo isso, uma empresa aberta, acolhedora, afetiva, você tem que ter uma imparcialidade para poder chegar e falar, olha, está acontecendo isso. E não ter a represária, porque às vezes acontece isso. Você chama a conversa com o líder, aí ele volta para o time, acaba com todo mundo. Aí você fala, pô, então... Aí você retroage e vai para frente de novo. Então, assim, o que eu falo da parte da liderança é isso, ter muito focado nisso. A gente vai, né, para trás, para frente, mas quem puxa essa corda? Tem que ter sempre alguém puxando a corda para a gente estar caminhando na mesma linha, né? Senão, se deixar e vai se perdendo, né? Batendo bumbo, né, Aline? Que a gente chama, quem é que vai estar lá fazendo o ritmo acontecer, né? E colocando todo mundo na mesma página, no mesmo caminho, vamos lá, para essa direção. E pelas experiências que vocês passaram, vocês percebem a dificuldade? É fácil? É difícil? Eu gosto de chamar, né, certo ou errado, não sei, sempre muito desafiador, né? A gente sempre fala desafiador, né? Conduzir ou então fazer parte ou contribuir para uma transformação ou uma mudança acontecer. O que vocês têm assim a dizer das experiências onde vocês passaram? Se foi difícil ou, enfim, ou uma que foi mais fácil, enfim. Nossa, a resposta fácil, acho que não tem nenhuma, assim, né? Que seja, quando a gente fala de uma mudança transformacional, que não seja em primeiro nível, que a gente não vá só na ação, né? Que a gente vá num lugar ali mais profundo. Sempre demanda tempo, tanto para a organização quanto para o indivíduo, e bastante esforço. E não só para olhar, né? Não só quando a gente consegue dar luz e trazer para a consciência, mas o sustentar. Eu tenho uma dificuldade de sustentar aí na academia. Então, a gente fala assim, eu vou começar, O sustentar é complicado, porque a gente entende, vê, mas existem outras forças, existem ali outros feedbacks que nos trazem para uma situação, vou falar, mais cômoda ou para a zona de conforto, cada vez mais. Então, o sustentar, ela é mais difícil. Então, eu gosto quando a Aline traz da gente ter esse olhar, da gente respeitar e das pessoas terem a segurança de que tá bom, você tá falando que eu posso falar, que eu posso trazer. Essa sustentação do eu posso é extremamente importante quando a gente fala de trazer alguma mudança. Então, é sustentar aquilo que a gente está propondo a fazer. E aí eu acredito muito no poder também das estruturas. Quais estruturas a gente consegue colocar no sistema, mudar no sistema para dar suporte, para dar apoio nessa sustentação. Então, porque eu já vi várias mudanças acontecerem, inclusive para lugares que a gente fala, nossa, vão ser lugares maravilhosos, implementar autogestão, sociocracia, O2, e passa um tempo e volta. Ah, não está dando certo, não está sendo. Então, existem diversas. Acho que eu posso falar uma coisa que para a gente não deu muito certo. Quando a gente tem uma ferramenta pronta, por vezes, e fala, não, isso aqui é legal, isso aqui vai funcionar. E a gente coloca essa ferramenta sem ter um olhar a serviço do que está. Para que a gente está colocando isso? Legitimamente, né? Qual que é a função disso que a gente está colocando aqui? Então, se a gente não tiver esse olhar para isso, ele acaba sendo aquelas ações que a gente coloca, dá 3 meses, ninguém está acontecendo mais, já voltou para a situação normal mais uma vez, né? Normal, eu digo, uma situação que a gente se encontrava.
E eu passei um exemplo, se eu posso trazer aqui um case, acho que do que a gente viveu, né, como consultoria, que foi muito bacana. A gente estava facilitando um movimento, né, que era um grupo em uma cidade de Minas, e nesse movimento, a gente começou a fazer uma facilitação, a gente preparou um encontro de 9 horas. Então, preparamos, chegamos um dia antes, fizemos todo o setup, deixamos tudo preparado, porque ia ser um dia comprido, um dia longo. Então, falamos, legal, agora estamos preparados, vamos começar a facilitação. E a facilitação, esse dia, esse encontro, eram para 15 pessoas para discutir o futuro desse movimento. Começamos a fazer o check-in, e acho que tem até uma prática, né, que já foi citada aí no Bairro Humanizado, que é o check-in, e a gente respeita muito esse momento do check-in, né? Só que a primeira pessoa que a gente iniciou o check-in, que a gente colocou o novelo, ela trouxe que ela não queria estar lá. Ela falou, eu estou aqui forçada, porque eu fui mandada pela minha liderança, então eu não queria estar aqui. A gente fez algumas atividades para mim, um espaço mais seguro. Então ela conseguiu se trazer, ela se colocou, e ela começou a trazer os motivos, o que estava acontecendo, porque ela não queria estar presente. E então a gente olhou, respiramos, falou, a gente vai pedir 10 minutos aqui de café, vamos fazer um intervalo, e conversamos entre nós ali, facilitadores, e optamos, tínhamos algumas opções, né, como a gente todo o sistema complexo, tem bilhões de opções, imaginamos 3, né, a primeira foi, seguimos com a facilitação, porque a gente planejou tudo, já estávamos lá um dia anterior, vamos seguir e a gente vê o que acontece. Segundo ponto, a gente podia falar, legal, se você não quer estar, vamos te respeitar como um ser, e você não precisa estar, é um convite. Então, se você quiser se retirar e a gente continua a facilitação, é uma segunda opção. E a opção que nós decidimos fazer foi, a gente abriu novamente a roda, e colocamos a pessoa no centro e falamos, a gente precisa saber o que precisa acontecer para que você esteja conosco. E se ela é parte do sistema, se ela é parte daquele coletivo que estava buscando algo, a gente precisava ter essa conversa, que provavelmente não ia ser fácil. Provavelmente não foi, né? Então a gente ficou 4 horas. Então a nossa facilitação, que era de 9, 5, contando com toda a parada, com toda a pausa, ela não aconteceu. Mas aconteceu algo que foi incrível. Então, a gente fala assim, nada estava planejado, mas mesmo assim foi incrível, né? Porque foi permitido escutar o que estava acontecendo naquele momento, e a partir daquele momento, o quão potente é a gente ter espaço genuíno de fala e de conversa, e de respeitar quando a outra pessoa traz. E aí sim colocar aquilo em pauta. Então a gente viu que, na verdade, o que faltava ainda não era um futuro claro para o movimento, era sim conversas um pouco mais profundas para alinhar outras coisas, outras dores que estavam vindo ali para além desse futuro desejado. Então essa foi uma experiência que a gente passou assim, que foi bem marcante. E a gente vê como todo mundo é tomadora de opinião, né? E é aquilo que a gente fala. Se você tem uma pessoa apoiando ou uma pessoa que não apoia, é no mesmo nível de energia que você vai gastar, ou para, né, para fazer funcionar, ou para não. E você não sabe o nível de influência daquela pessoa. Então, acho que a palavra que o Gerard falou perfeita é ser genuíno. Acho que quando é genuíno, é natural, é leve, as coisas fluem, as pessoas sentem, né? Quando é forçado, é mais complicado. Então, e se esbarre, você vê, você conseguiu dentro desse processo perceber que era uma falha de comunicação. Então, a comunicação, então, às vezes a pessoa estava ali, nessa rude, falando, não queria estar aqui, mas não é, às vezes ela não estava com aquela energia para gastar ali, para ouvir, para ver que aquilo não ia funcionar, porque tem muito disso, né? Isso aqui não vai dar em nada. O treinamento, igual a Juliette falou, sentar todo mundo, você fala, meu Deus, aí a eficácia do treinamento você tem que fazer. Ou a pessoa que gosta mais de escutar, deu certo. A pessoa que é mais visual, não passei um vídeo. E assim vai. A gente tem que entender que cada indivíduo é cada indivíduo e cada um recebe de uma forma, tanto a informação quanto, né? Então, é um case bem, bem interessante mesmo. Você vê, focado e no final você percebeu que a parte de comunicação e você ganhou a pessoa. Quer coisa melhor? Saiu de lá feliz da vida, né? Porque... E uma pessoa que vai praticar aquilo que vocês estavam fazendo lá e passar para frente de uma forma genuína. É maravilhoso. E o próprio grupo lá acolheu muito isso. Então, foi transformacional no nível grupal. Ali, o que eles iniciaram, a forma que começou e a forma que terminou,
foi incrível, porque depois dessas 4 horas e pouco, a gente já não tinha mais facilitação para fazer. E aí a pessoa responsável lá pelo grupo falou, e aí, o que a gente faz agora, Gini? Aí eu falei, a gente, como consultoria, não vou fazer mais nada, o que a gente faz como grupo agora? Porque assim, a nossa facilitação já foi. O que é disso que a gente conversou agora? O que a gente consegue fazer? Então eles decidiram que seguir para aquelas outras 4 horas restantes, e foi incrível, assim, como grupo, o que emergiu deles, a possibilidade que eles trouxeram de estar aberto a conversar. E pode ter certeza que colheram os frutos, com certeza, né? Em todas as situações da empresa depois. Que legal. Uau, Gili, nossa, que case, assim, sabe? Porque me faz lembrar até mesmo de um processo de capacitação, né, de liderança, onde a gente focou muito nessa questão de perceber o momento do outro. Nossa, como isso é realmente transformador, né? Será que a gente realmente está atento? A gente fala tanto nessa questão da escutativa, né? Da gente pausar e realmente prestar atenção, da gente ter realmente a nossa concentração, né, na fala da outra pessoa, enfim. E quando a gente chega na parte de perceber, às vezes a gente está tão agitado, talvez você pudesse estar na preparação, né, daquele encontro, mas não, captou ali a mensagem, o que poderia acontecer, a consequência daquilo. Então, acho que vale aí a dica de milhões, né? Para fazer a transformação acontecer, a gente precisa perceber, né? Então, olha, muito bacana isso que você traz. E a Daisy, né, falando aqui, né, olha que sensibilidade, né, e sabedoria na condução desse processo desafiador, Gili. E a Cirlei, muito bacana, Gili, são as tais conversas difíceis, né, mas inteiramente necessárias. E aí uma perguntinha aqui da Daisy, vocês acreditam que é mais desafiador a abertura para transformações em grandes empresas ou nas familiares? Uau, essa eu quero até contribuir um pouquinho, mas vamos lá, eu acho que bom, fiquem à vontade, né? Ali, você pode responder essa, hein, Lívia? Agora a gente já falou que você tem experiência, né? Como nós estávamos conversando. Eu venho de uma empresa familiar, né? Então eu tenho muito essa questão de cultura, de amor, respeito, porque eu falo que é o legado que meu pai me deixou e eu tenho a missão, a obrigação e o prazer de manter. Né? Então eu olho e falo, estou mantendo aquilo que meu pai começou. Então a empresa, eu tinha 9 anos quando ele começou. Então eu falo isso, eu brinco, falo, eu, minha irmã e a empresa que é a irmã mais nova. Então meu pai deixava a gente para poder constituir aquela empresa. E nós temos funcionários hoje, até na questão da pergunta de case, né? Para mim é um grande case isso. A gente tem, até se tem 33 anos, nós temos funcionários de 22. Nós temos gerentes que começaram como aprendiz. Então, para mim é isso, é uma leitura de uma empresa humanizada. Ninguém fica tanto tempo no ambiente se ele não é bom, né? Então, eu venho de uma empresa familiar e eu com foco realmente é isso. Então, é o que o meu pai me ensinou, né? Esse legado de amor, de respeito, e eu mantenho com o maior amor, respeito, então sigo como uma missão mesmo. Acho que a gente se tratar bem não consigo entender, imaginar porque as pessoas não se tratam bem, não são respeitosas, né? Não tem o porquê que eu vou gritar com você para conseguir uma coisa, não tem, na minha cabeça não entra. Eu brinco assim lá na empresa, eu falo meu mundo de Aline, né? Eu brinco assim, mundo de Alice, porque eu acho que quando que as pessoas entenderem que a gente sendo respeitoso, afetuoso, ter as tratativas boas uns com os outros, como o mundo vai ser melhor? Tanto no profissional quanto no pessoal. Para que eu vou fechar uma pessoa no trânsito, eu vou gritar, eu vou xingar? Isso gera estresse, gera nervoso, não traz nada, né? O mundo está tão conturbado. Então, vou mais ou menos nessa linha, de responder como empresa familiar. Por mais mundos de Aline. Obrigada. Mais legal. Eu acho que essa pergunta ela é bem... Eu não diria nem familiar ou empresa grandes ou multinacionais, mas porque se mudar, olhar para isso dói. A gente fazer mudança pessoal dói, a gente fazer mudança organizacional dói, ela é dolorosa, mas a vida vive na dor, né? A gente vai alcançar lugares a partir do momento que também está disposto. Para eu poder alcançar algo,
alegria maior, eu tenho que estar disposto a passar por dores, porque qualquer processo transformacional, não quero generalizar, qualquer pode ser muitos, mas processos que são transformacionais, né, pela minha experiência, pelo que eu passei de vida, eles doem muito, mas recompensa, ele é recompensador, porque a partir do momento que eu sinto tomando realmente, isso que eu ainda estou longe, mas tomando o poder e a capacidade de gerar vida a partir de mim. Então, é a minha potência, é a minha vida, é o meu fazer. E isso é incrível, só que dói. Dói. Quando a gente faz uma transição de carreira, dói. A gente abre mão de muitas coisas. Quando a gente abre mão de estar num relacionamento, vai doer. Se tiver filhos, vai doer mais ainda. Se você se questiona do seu relacionamento monogâmico, vai doer. E assim, tudo dói. Mas a partir do momento que... Então, quão disposto a gente está a passar por essa dor? Eu não sei se é familiar ou grande empresa, eu acho que eu não tenho uma boa resposta para isso. Mas é para quem está ali no lugar de decisão, o quão disposto a passar por esse sofrimento da gente está, né? Para poder conseguir algo que realmente vai valer a pena. Então, eu acho que essa disposição é crucial. Nossa, perfeito, verdade. Toda mudança é doída, não existe mudança sem para você achar o seu lugar. Muito bom, é isso mesmo. Poderoso de novo, né, gente? E aí, contribuindo um pouquinho, Daisy, passei por grandes empresas, grandes, multinacionais, e passei também pelas familiares, e aí o que eu observo, eu compartilho da mesma resposta do Gili, quando fala que a dor, né, cada um passa de uma forma, mas é necessária para o processo de transformação acontecer. Mas é bem verdade que, pelo menos na minha experiência, existe uma diferença, eu acho que até de emoção, de sentimento, de comportamento, porque quando você pensa numa empresa familiar, imagina o grau de dificuldade ali de iniciar um negócio, de uma visão, de trazer ali os objetivos e depois construir, ainda mais se a empresa crescer e ficar, puxa vida, né? Ser rentável a ponto, né, de estar, conseguir ali os meus objetivos e a empresa crescer. E aí você esbarra nas questões, né? Poxa, é o meu sonho, então eu decido, eu falo da alta liderança, vamos dizer assim, né? Muitas vezes você tem um perfil mais empreendedor, mais visionário, mais vendedor, né? Talvez sem muita organização, ou processo, ou procedimento, e aí quando você tem pessoas que você coloca para dentro da organização, que vem com visão de mercado e quer organizar, aí você encontra muita dificuldade. Puxa vida, mas vai mexer no que eu fiz, vai mexer no que eu consegui moldar aqui durante tanto tempo. E ainda tem outra questão também, que é a questão da confiança, né? Então, por exemplo, como é que eu confio o meu negócio para uma pessoa que nem participou do processo de criação? Como é que vai ter uma visão diferente do que eu tenho, porque eu criei? E aí, uma questão que eu vivi muito, assim, de não ter mesmo ainda aquela visão de futuro, né? Então, falando de perfil mesmo, falando de tudo que viveu, né? De novo, falando ainda da alta liderança. Então, quem está ali na parte tática, vamos dizer assim, vai precisar puxar essas pessoas para uma realidade, falar, olha, eu estou aqui para ajudar nessa transformação e a contribuir, né? E do outro lado, falando das grandes empresas, eu já percebo ainda também, em alguns ramos, certa dificuldade de fazer as mudanças, mas não tem aquele sentimento de confiança. Imagina, para uma empresa familiar, né? Que o negócio nasceu, e aí imagina que a outra pessoa tira isso e cria um outro negócio, pegando os clientes. Vamos imaginar, né? Que raramente acontece.
Então, até nisso, como é que eu vou confiar de abrir números? E aí a gente fala da autonomia e da clareza, e aí eu me fecho. Então, já vivi isso também nas empresas familiares. E, por outro lado, nas empresas maiores, você tem uma visão corporativa de que, olha, já vem a decisão tomada, e aí vocês precisam fazer acontecer, né? Então, é difícil de todo jeito, como o Giliard falou. É uma dor que todos passam, mas uma questão é o quanto... e aí eu não falo de cargo, eu não falo de áreas, mas o quanto a gente também está preparado e maduro para se ajudar nesse momento a fazer com que a alta liderança desça no sentido de ouvir, né? E de propor essa talvez as estratégias de mudança, né? Ouvindo os colaboradores e permitindo e fazendo, olha, se não for partindo dessa transformação, dessa mudança, a gente não vai chegar no objetivo que a gente quer. Mas, respondendo sua pergunta, Daisy, para mim, na minha experiência, na minha visão, existe sim uma diferença e existe sim uma dificuldade, eu acho que só nivelando, né, um pouquinho mais das empresas familiares do que das grandes empresas, viu? A gente vê que em todos os casos tem a questão de comunicação e de convencimento de pessoas, de seres, né? Em prol alguma coisa. Então, ou num conflito, às vezes chega para mim conflito, a primeira coisa que eu falo assim, vá lá e converse você com o seu colega. Fale para ele que você não gostou dessa atitude, ou que você tem que ter essa. Então, a gente gera isso, né? Em qualquer situação, a comunicação, o conflito, para convergir sempre para o mesmo caminho, né? E é isso, ser o que a gente sabe ser, humano, conversar, se relacionar, né? Para caminhar o mesmo caminho de resultado que é para todos. Dentro de uma empresa, quando um ganha, todos ganham, né? E entender também que, por exemplo, o olhar vamos dizer, do dono da empresa, como eu falei, é esse olhar um pouco mais de, puxa vida, é meu, né? É aquele olhar assim, a gente faz essa empatia também, né? A gente age com empatia, puxa vida, e se falar ou se der errado, o negócio é meu, né? O que talvez, não sei, né? Enfim, talvez não aconteça com tanta frequência nas empresas que já estão um pouquinho mais... Aí a gente entra em vários aspectos, já a burocracia, talvez, em processo, a organização um pouco mais fechada, engessada. Bom, tem seus prós e contras, então, Daisy, né? Então, ela traz aqui, né? Muito bom o seu olhar, Lívia, quebrando paradigmas por aqui. Mas eu acho que a gente precisa ver realmente os dois lados da moeda também, né? Mais uma questão importante. É necessário contribuir para que essa transformação aconteça. A NR1 está aí para provar e para nos direcionar, olha, já não está dando mais certo do jeito que estava, então eu vou acompanhar isso melhor, então se organizem aí e fiquem atentos, né? Muito bom, muito bom. Mais perguntas por aqui, pessoal? Desde já, assim, muito boa participação, né, de vocês que estão aí colocando as perguntas, podem continuar aí participando. E aí, mais uma perguntinha para vocês, Aline e Giliard, assim, para quem está começando agora, talvez por onde começar, né? Esse olhar. Se a gente iniciou falando sobre o que transformar, agora, já caminhando assim para o finalzinho, quais sugestões ou até mesmo dicas que vocês poderiam dar, trazer para quem está começando agora, né? E que quer contribuir para que essa transformação aconteça no seu ambiente, nos seus vários ambientes, né, de trabalho. Eu acho que a pessoa, para início, ter essa clareza de objetivo mesmo. Então, eu vou ser uma pessoa que eu vou desenvolver pessoas, então o meu foco vai ser pessoas, então eu não abro mão desse caminho de transformação, né? Esse caminho
respeitoso, esse caminho que ela quer seguir. Então, ter muito claro esse objetivo, porque vão vir no meio do caminho as situações, né, que vai te puxando. Então, você tendo clareza no seu objetivo final, que é, quero desenvolver pessoas, quero desenvolver um bom departamento, quero, em questão a consultores, né, quero transformar empresas em empresas humanizadas, dentro de tudo isso que a gente vem falando, ter esse objetivo muito claro e não abrir mão dele, brigar por ele, né, como uma missão mesmo. Como eu estava falando, como uma missão de vida. É o meu eu sou assim, então eu vou buscar caminhos em cima desse meu objetivo. Acho que é a minha dica. Seria, então, para que a pessoa comece com o objetivo, onde ela quer transformar, talvez, né? Ou o que, como a gente iniciou ali, né? Ela identificar ali ou mapear, talvez, ou fazer, né, o diagnóstico e ter claro o seu objetivo. Muito bom, muito bom. E para quem está começando, né, eu acho que vale super a pena essa estratégia e essa noção mesmo, né, Giliardi? Não, bastante. Acho que você trouxe uma palavra que ficou reverberando aqui, então acho que o perceber, para mim, ficou aqui ainda comigo. Então, eu acho que na qualidade do perceber, sinto, eu percebo quando eu consigo parar e estar presente. Então, a qualidade de uma presença para poder olhar para o que está acontecendo e saber como eu estou me sentindo é um bom começo para mim. Então, eu gosto de ter esse olhar, gosto, porque eu me crio nesses afetos, eu me crio nas relações. Então, eu poder parar, sentir e ter essa pausa e perceber o que está acontecendo é um bom começo. E aí eu olho para isso e falo, tá, disso que está vivendo aqui, o que precisa morrer? O que precisa nascer? O que eu preciso nutrir? E aí você tem já um caminho do que eu preciso tirar da minha vida, ou do meu lugar, ou do meu sistema, da minha organização. O que eu preciso que é bom, que está me dando potência, que eu preciso manter, e o que é aquilo que precisa nascer, que ainda não tem, que ainda não está vivendo. E aí, a partir dali, a gente consegue pensar em infinitas possibilidades. Isso aí, consegue florescer. Muito bom, é verdade. Nossa, e já me trouxe assim um outro insight, Gília, assim, para a gente perceber o outro, a gente precisa se perceber. E como é difícil, porque para identificar que qualquer dificuldade ou problema, né, para se transformar ou para ser mudado, a gente precisa, então, né, como a Aline falou no início, resgatar aí as nossas origens, o nosso histórico, o nosso aprendizado, o nosso repertório, para contribuir. E se a gente não faz isso primeiro, a gente não consegue também perceber, por falta de, talvez, de experiência, de prática, né? Então, para perceber o outro, a gente precisa se perceber para transformar. Muito verdade, bom. muito bom. Muito legal. Então, né, aqui, olha, lendo os comentários, a Leslie Guedes, né, falando por mais mundos de Aline, né? Palminhas aí para a Aline. A Gilmara Santos também, que tema interessante, parabéns, muito legal, muito ótimo, assim, e aí, assim, pessoal, caminhando, né, já para fechar, gente, todos nós podemos, então, né, fazer a transformação do mundo do trabalho acontecer? Ou é papel só de um, de outro? São dos líderes? É da liderança, da liderança maior? É de um departamento específico? Enfim, todos nós podemos fazer essa mudança? Sim, todos nós acho que devemos, né, fazer essa mudança, caminhar para a mudança, porque não adianta só ou líder ou só um departamento, você vai ficar com uns buracos, né? Essa transformação, a humanização faz parte de todos, é uma vivência. Como que eu faço uma vivência boa para você e não para o Gili, por exemplo, né? Poxa, o departamento da Lívia tem
tanta coisa legal, tem uma, né, um cumprimento com intenção, como fala nas situações, uma comunicação transparente, e do Giliad não tem. Então, a transformação é de todos nós podemos, né, devemos, e ter essa cobrança. Eu acho que, e as pessoas que falam, olha, não está acontecendo isso desse departamento, vai até ter, né, a possibilidade de que isso aconteça, precisa ser, porque a hora que você começa a transformar todo mundo, a gente caminha para o resultado todos estarem numa mesma linha, né, de atuação, de humanização. Gosto do que a Aline traz também, então faz muito sentido, essa sim é parte de todas e todos nós, e acredito que daqui para frente cada vez mais, né, porque com o advento, com a chegada cada vez mais forte do IA, é algo que a gente vai reaprender a ser humano novamente, né, a se relacionar, a dialogar, a ter espaço de conversa, a poder se perceber, para poder perceber o outro. E para que assim, a gente possa servir. E servir é se colocar à disposição. Quando a gente está com sentido, eu acredito muito que um sentido de vida, de servir, é estar a serviço de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, e isso me traz e a gente se cria nesse serviço. Então, eu estar num serviço, me servindo e servindo alguém, alguma coisa que não me faz bem, e eu não conseguir parar e perceber isso, ou até mesmo nas relações que eu acabo criando, nos encontros que eu tenho, eu acabo criando afetos não bons por conta desse não perceber, e isso acaba realmente trazendo um malefício tanto para mim quanto para o sistema. Então, me acredito fortemente. É o papel de cada um de nós. Ah, muito bom. Você traz muitas frases inspiradoras para todos nós. Muito, muito legal. Verdade. Né, Lívia? É muito legal. E a gente poderia ficar aqui, né? Nossa, a noite toda falando sobre esse tema, porque é realmente amplo, né? Com vários vieses, várias questões. Mas para você que vai assistir depois, eu tá aqui, né? Todos nós, né? Eu gostaria de reforçar isso. Todos nós podemos contribuir, né? Com os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para transformar, nem que seja um momento ali, né? Uma questão pontual. Eu acho que todos nós temos talvez essa missão mesmo, né? Então, numa oportunidade de fala, numa oportunidade de escuta, numa oportunidade de se colocar, então, por mais ambientes, né, que permitam que essa transformação realmente, de fato, aconteça, né? E o Maio Humanizado, ele vem com essa finalidade, né? A gente teve aqui várias lives, né? Vários painéis interessantes com temas desafiadores que nos levaram a refletir, né? E que estão nos levando a aprender cada vez mais sobre esse mundo do trabalho. E aí eu queria, né, enfim, desde já agradecer, olha só quantos comentários, né, da Deise aqui, mudar dói, mas a lei da impermanência é implacável. Então, se você persiste ali no erro, né, Deise, é lógico, é claro, não vai dar certo, né, trazendo aqui, parafraseando, né, o Aysser. Então, se a gente espera resultados positivos fazendo a mesma coisa, né, resultados diferentes, né, fazendo a mesma coisa, a gente não vai chegar lá, né? Não acontece. A Evânia Citan, parabéns, muito interessante esse tema. A Gili falando, né, excelente ponto, Gili, é isso, coraçãozinho aqui da Verturan. A Deise, parabéns pelo painel, que legal, muito gratificante também, já aqui deixando os nossos agradecimentos, né, a todos aí, porque é um tema bastante relevante. Eu espero que, novamente, a gente consiga evoluir cada vez mais, né? Estamos em transformação, estamos em obras. Não é isso, Gili e Aline? É isso.
à vontade também para agradecer. Eu agradeço também a Academia de Transformação, né, que sempre traz, né, essa oportunidade aqui para a gente e de compreender, né, refletir sobre temas tão desafiadores, né? Eu que agradeço, obrigada pelo movimento que traz força. Eu, como parte de empresa, poder, né, praticar isso dentro da empresa nos traz força, é gratificante, quero agradecer de coração a academia, o movimento, a todos. Falar que foi um aprendizado para mim também, né, é sempre bom, essa troca de experiência, estar com pessoas, conversar, foi muito bom, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu também quero agradecer aqui, Lívia e Aline, muito grato por estarem aqui comigo, né, por me escutarem e abrir espaço para que eu pudesse aqui me colocar também. Então, muito gratificante. Também é o mais humanizado, então, um movimento lindo que está dando... Vem colocando, vem fomentando essa mudança, né? Então, eu também sou muito grato e que possamos seguir em eterna criação, em eterna obras internas e externas, e que assim seja. Muito bom, agradeço aos nossos painelistas, né, pela dedicação, pela entrega, né? A Cirlei está falando, Gili, suas falas só inspiram e nos fazem seguir adiante. Parabéns. E aí, gente, nós agradecemos imensamente nesse painel virtual a todos vocês que participaram. A gente espera vocês ao longo, né, aí desses diazinhos aí do mês de maio, a todos que participaram dos nossos painéis. A gente fez aí uma agenda, né, de painéis bem inspiradores. E aí eu gostaria, então, né, de fazer um grande convite para vocês, para o nosso segundo encontro nacional pela humanização no trabalho. O evento vai ser presencial, tá? Do Movimento Maio Humanizado, que vai ser nos dias 29 e 30 de maio, lá na cidade de Itu, né, no interior de São Paulo. Então, a Gi, a Giovana está colocando todas as informações, inclusive dos ingressos, né, como acessar lá na plataforma do Simpla, aqui nas mensagens. Então, faço um convite e reforço, né, para que vocês possam estar conosco lá, vai ser um momento muito especial. Então, imagina, né, se os painéis foram ótimos, imagine presencialmente como vai ser um time ali bem, bem especial, né? E aí você pode garantir o seu ingresso pela plataforma do Simpla, do Maio Humanizado. E, por fim, eu te deixo um desafio, convide pelo menos 10 pessoas aí para participarem do nosso movimento, e quem sabe a gente se encontra todo mundo lá, né? E tu, então, só reforçando. Então, juntos estamos construindo esse ambiente de trabalho, como eu falo, está em obras, né? Mais humanos, saudáveis, não é isso? Então, a gente através dos perfis, né, da Academia de Transformação, divulgando os próximos eventos. Esse próximo vai ser dia 29 e 30. Então, fiquem aí atentos para mais informações. E, novamente, obrigada, pessoal. Obrigada pela presença e pela participação. E obrigada. Um beijo, Verusca. Um beijo, Gi, pelo suporte, pelo apoio, por todos, viu? Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.